Desde minha infância, todos os verões eu costumava realizar a mesma jornada de automóvel. Era um percurso de 6 horas até uma cabana que pertencia a um dos meus tios e estava situada nas proximidades de um lago. Essa tradição acabou se estabelecendo entre todos os membros da família da minha mãe como uma espécie de pequena viagem de férias. Sempre foi agradável e eu não me importava. Eu conseguia aproveitar o tempo com meus primos, sendo bastante próximo de alguns deles. Para ser honesto, a única parte que não me agradava era o trajeto de carro. Conforme fui envelhecendo, arrumei um emprego e me mudei da casa dos meus pais. A partir daí, comecei a fazer a viagem sozinho, dirigindo até lá todos os anos. Como mencionei anteriormente, a jornada durava 6 horas, o que pode não parecer muito tempo, mas quando se está dirigindo sozinho por tanto tempo, sem nada para distrair a mente, não importa quem você seja, 6 horas parecem uma eternidade. Essa história ocorreu no momento em que eu estava conduzindo em direção ao encontro anual na casa de campo do meu tio. Normalmente, eu tento realizar a viagem durante o dia, mas neste ano meu superior me escalou para trabalhar 2 turnos consecutivos antes da partida. Consequentemente, saí do trabalho bastante tarde. A família estava à minha espera na casa de campo na manhã seguinte, o que me obrigou a realizar a jornada de carro durante a noite, algo que não me entusiasmava nem um pouco. A estrada que percorria durante a maior parte do trajeto não era muito movimentada, mesmo durante o dia, e à noite era ainda menos frequentada. Ela cortava uma floresta densa com árvores agrupadas em profusão. Geralmente conseguia concluir a viagem sem fazer nenhuma parada, mas desta vez não tive escolha. Eu já estava na metade do percurso quando percebi que estava quase sem combustível. Essa situação me irritou bastante, uma vez que havia emprestado o carro ao meu irmão quando trabalhava, e ele havia afirmado que o abasteceria antes de me devolver. No entanto, ele simplesmente havia esquecido ou estava mentindo para mim. Começando a prestar atenção nas placas posicionadas ao lado da via na tentativa de localizar um estabelecimento para abastecer o carro, observei o painel do veículo e percebi que estava quase sem combustível e não podia me dar ao luxo de selecionar o posto de gasolina ideal. Meu plano era parar no primeiro posto que avistasse, independentemente de qualquer circunstância. Após alguns minutos, finalmente me deparei com uma placa indicando um posto de gasolina próximo na próxima saída. Contudo, essa placa não era uma daquelas oficialmente instaladas ao longo da estrada. Tratava-se literalmente de uma placa caseira de madeira colocada no chão por alguém. Nela estavam escritas as seguintes palavras pintadas com tinta de spray: posto de gasolina próximo à saída. Embora isso fosse um tanto estranho, as pessoas costumam usar placas semelhantes para as barracas de frutas que vendem seus produtos nas proximidades da estrada. Decidi ignorar a peculiaridade da placa e segui em frente. Virei na próxima saída, mas inicialmente não avistei nada, então continuei dirigindo. Eu continuei dirigindo por um bom tempo até chegar a um local onde o asfalto de repente se transformou em uma estrada de terra. Com a luz dos faróis, pude identificar um posto de combustível à direita da estrada. Porém, percebi imediatamente que o lugar estava completamente abandonado, como se estivesse fechado há muitos anos. As bombas de gasolina haviam sido removidas e a maioria das janelas estava quebrada. O teto parecia prestes a desabar, era impossível obter gasolina ali. Olhei para o painel do meu carro e notei que provavelmente só conseguiria dirigir por mais 2 quilômetros. Basicamente, já havia desistido. Naquela ocasião, entrei em contato com a minha seguradora para solicitar um serviço de reboque. Fiz o melhor que pude para descrever minha localização. Desliguei o veículo e aguardei. Não esperava que eles chegassem tão rapidamente, considerando que eu estava praticamente no meio do nada. Tudo o que pude fazer foi sentar e esperar, e foi exatamente o que fiz. Após 30 minutos nessa situação, meus olhos finalmente se ajustaram à escuridão em que eu me encontrava, permitindo-me observar atentamente um poço de gasolina abandonado de dentro do meu carro.
Não sei se meus olhos me enganavam, mas juro que pude ver alguma atividade lá dentro. Comecei a entrar em pânico levemente, sabendo que não conseguiria percorrer uma longa distância com o carro se houvesse alguma ameaça por perto. Mantive meus olhos fixos no posto de gasolina, tentando convencer a mim mesmo de que não havia nada lá e de que eu estava enganado. Foi nesse momento que ouvi uma voz distante, quase como um sussurro, dizendo: "Ei, amigo, vem cá." Deixei as janelas do carro ligeiramente abertas para evitar que ficasse muito abafado. Então pude ouvir perfeitamente aquela voz. Imediatamente meu olhar se voltou em direção da voz e notei uma figura em pé no meio da escuridão, ao lado do posto de gasolina. Fiquei paralisado, e o som do meu coração batendo estava tão alto que podia ouvi-lo claramente. Após alguns segundos, a figura começou a se aproximar do meu carro, mas eu simplesmente estava congelado e sentia que não conseguia me mover. Quando ele chegou perto o suficiente da janela do passageiro, sussurrou para dentro do carro dizendo: "Ei, você precisa de gasolina?" Depois de se aproximar consideravelmente do veículo, finalmente pude vislumbrar um pouco da sua aparência apesar da escuridão. Ele trajava vestimentas próprias para o inverno e aparentava ser um indivíduo desabrigado, despertando um certo fascínio em mim. Respondi dizendo que precisava de gasolina, e nesse momento ele passou a explicar que possuía um recipiente cheio de gasolina no posto próximo, oferecendo-a gratuitamente sem cobrar absolutamente nada. A única condição era que eu saísse do carro e o seguisse. Após alguns segundos daquela proposta, eu simplesmente neguei. Eu não sabia mais o que dizer, afinal, de modo algum, eu abandonaria a segurança do meu carro trancando para adentrar em um posto de gasolina abandonado, junto com aquele sujeito. O homem não reagiu muito à minha resposta curta e direta. Antes, ele exibia um pequeno sorriso, porém agora, esse sorriso havia desaparecido por completo. Ele permanecia ali, parado, totalmente imóvel, com uma expressão vazia e um tanto frustrado. Essa situação desconfortável prosseguiu por mais 1 minuto inteiro, mas eu não desejava dizer mais nada. Foi então que ouvi o melhor som que poderia escutar naquele momento: o barulho dos pneus do guincho percorrendo a estrada de terra. O homem imediatamente se voltou na direção do reboque e ele prontamente se dirigiu ao posto e, em seguida, adentrou a mata. Enquanto ele fazia isso, deparei-me com o que possivelmente foi a cena mais perturbadora que já testemunhei em toda a minha vida. Pude avistar aproximadamente 8 figuras humanas ocultas na escuridão, emergindo de trás dos arbustos em frente ao posto e correndo em direção à floresta assim que o reboque chegou. Essas pessoas, sem dúvida, estavam à espera de que eu saísse do carro para aproveitar o suposto combustível gratuito. Alguns segundos se passaram e o indivíduo do reboque aproximou-se da minha janela, apresentando uma expressão confusa em seu rosto. O homem do reboque era de grande estatura, com aproximadamente 2 metros de altura e mais de 110 quilos. Ele perguntou se eu havia acionado o seguro devido ao combustível e eu confirmei. Em seguida, ele indagou sobre a identidade das pessoas que haviam corrido para a floresta. Então, comecei a explicar a situação, detalhando o quão aterrorizante tudo aquilo havia sido. Após ouvir a minha narrativa, ele ofereceu-se para contatar a polícia da cidade mais próxima, e foi exatamente o que fez. No entanto, enquanto aguardávamos a chegada das autoridades, ele encheu meu carro com gasolina, permitindo-me partir antes que a polícia chegasse. No dia seguinte, recebi um telefonema informando que nenhuma daquelas pessoas havia sido encontrada. Desde então, essa noite tem assombrado meus pensamentos. O estranho indivíduo que falou comigo estava claramente tentando me atrair para uma armadilha, mas qual seria o propósito dessa cilada? Eu simplesmente não sei. No entanto, é preciso admitir que provavelmente seria algo terrível. Eu estava em uma estrada de terra completamente deserta no meio da floresta, a quilômetros de qualquer residência ou cidade. O que estava prestes a acontecer comigo certamente não era algo bom. Além disso, não consigo compreender por que tantas pessoas estavam escondidas na escuridão.
próximas a um poço de gasolina abandonado perto da floresta. A única certeza que possuo é a gratidão pela chegada oportuna do reboque. Caso ele não tivesse chegado na hora certa, quem sabe o que teria acontecido comigo.